A avaliação do estado de conservação do coral endêmico Mucismilia hart, Verrill, 1868, Cnidaria anthozoa, no Brasil. Nós vamos conversar agora sobre a situação das populações do coral Mucismilia hart no litoral brasileiro. Mas o que é Mucismilia hart? Dentre as espécies de corais pertencentes aos recifes brasileiros, se destacam as espécies do gênero Mucismilia, sendo um dos principais construtores recifais do país. Atualmente, o gênero contém 4 espécies, que são Mucismilia brasiliensis, Mucismilia hart, Mucismilia ríspida e Mucismilia leptófila. Mucismilia hart é uma espécie de coral da ordem Scleractinia, endêmica do Brasil. Endêmica é uma espécie que ocorre restrita a uma dada região, no caso de Mucismilia hart, o Brasil. Considerada uma das principais construtoras de recifes do país e com uma ampla distribuição geográfica, ocorrendo desde o Rio Grande do Norte até o Espírito Santo, em profundidades que variam de 2 a 55 metros. A espécie apresenta 3 morfologias: forma laxa, com cálices bastante separados e ocorrem geralmente em ambientes de águas mais calmas. Forma confertifólia, os cálices são pouco separados, ocorrendo geralmente em águas mais agitadas. E a forma intermediária, que abrange todas as formas que não apresentam as outras características extremas. Agora você sabe quem é Mucismilia hart, mas onde elas vivem? Quem são os recifes de corais? Os recifes de corais tropicais são estruturas biológicas calcárias encontradas em águas pouco profundas e relativamente quentes. Os corais que contribuem na formação física dos recifes rasos são chamados de corais hermatípicos. Estes pertencem à ordem Scleractinia, que são popularmente conhecidos como corais duros ou corais pétreos, e também os corais de fogo, espécies de milépora, da classe Hydrozoa. Os pólipos desses corais estão em simbiose com microalgas fotossintéticas, as zooxantelas, que permitem a estes organismos uma alternativa autotrófica e que também facilitam e aceleram o processo de calcificação do seu esqueleto calcário. Anomalias térmicas de cerca de 1 grau Celsius podem promover o branqueamento, ou seja, a perda das zooxantelas em massa do coral. Os recifes do Brasil são os únicos do Atlântico Sul Ocidental, com uma extensão de 3.000 quilômetros, o que equivale a 1/3 da costa do país, ocorrendo desde a foz do Rio Amazonas até Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, no Atol das Rocas, em Rio Grande do Norte, e arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco. Os recifes brasileiros foram, a princípio, estudados pelo naturalista Charles Darwin em 1842, o qual fez observações nos recifes de Pernambuco, Alagoas e no Banco de Abrolhos, no estado da Bahia. Na década de 60, o francês Laborel estudou e caracterizou qualitativamente o ambiente e a comunidade recifal brasileira. Nos últimos 30 anos, houve um declínio da distribuição e abundância das comunidades de corais mundiais, onde 20% dos recifes de coral já foram destruídos e 50% correm esse risco. Nos últimos anos, foi observado que a área de ocorrência da população de Mucismilia hart sofreu grandes reduções. Em 1969, Laborel descreveu que nos estados do Rio Grande do Norte e Espírito Santo só foram encontradas colônias mortas dessa espécie. O mesmo fato foi constatado nos últimos 15 anos pelo GPA em Porto de Galinhas, no estado de Pernambuco, enquanto que, segundo Laborel, Mucismilia hart formava grandes buquês em faixas contínuas ao longo do recife dessas praias. Assim, a fim de indicar quais fatores estressantes podem estar levando à redução e ou extinção local das populações desta espécie, este vídeo apresenta um estudo sobre a avaliação das populações de Mucismilia hart em recifes que estão situados nos estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Bahia. As amostragens ocorrem através de mergulho scuba e com uso de transectos nos anos de 2015 e 2016. E afinal, qual o estado de conservação dessas populações? No presente estudo, é registrado um fenômeno de extinção e de crítico declínio das populações de Mucismilia hart. Mucismilia hart já foi uma das espécies mais abundantes nos recifes brasileiros, como mostram os trabalhos de Laborel. Durante nossas amostragens em 2015 e 2016, foram observadas 193 colônias vivas de Mucismilia hart distribuídas entre os recifes de Caribeça e Terezinhas, Paraíba, Serrambi e Tamandaré, Pernambuco, Ponta de Mangue, Alagoas, Arraial da Ajuda e Recife de Fora, na Bahia. Nenhuma colônia viva foi observada em Areia Vermelha, na Paraíba, Porto de Galinhas, Pernambuco e Porto Norte, na Bahia. Todos os recifes apresentam cemitérios, constituídos principalmente de esqueletos de Mucismilia hart e Millepora alcicornis, de pequena ou grande extensão, com variação de 15 a 38 pólipos caídos por metro quadrado, dos quais os mais expressivos foram observados em Porto de Galinhas, em Pernambuco, Areia Vermelha, Paraíba e Arraial da Ajuda, na Bahia, onde cerca de 70% do substrato é composto por pólipos mortos de Mucismilia hart. O que seria uma situação característica das espécies que serviriam de substrato consolidado para o assentamento de novas espécies. Porém, essa função não se cumpre atualmente em detrimento da alta sedimentação.
A granulometria e a porcentagem de matéria orgânica parecem fatores estressantes sobre os recifes da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Arraial da Ajuda, na Bahia. A taxa de sedimentos finos foi maior que 50% em todas as regiões, com taxas superiores a 85% nos recifes de Ponta de Mangue, em Alagoas. Estudos feitos pelo Grupo de Pesquisa em Antuzoários, GPA, entre julho de 2010 e janeiro de 2011, mensuraram uma taxa de sedimentação para Porto de Galinhas de 229,94 micrograma por centímetro ao quadrado ao dia em potências negativas, o qual representa um valor 20 vezes maior que o limite crítico proposto por Dutra et al. De 10 microgramas por centímetro ao quadrado ao dia em potências negativas. Brown alerta que valores superiores a 50 microgramas por centímetro ao quadrado ao dia em potências negativas podem levar a situações catastróficas, o que coloca este parâmetro como um dos fatores mais influentes no declínio das populações de corais da praia estudada. No que diz respeito às colônias, foram observadas colônias vivas, porém tombadas, que pode indicar que as populações estão sendo dizimadas não porque morrem e caem, e sim porque eles caem e morrem por soterramento. São observadas também colônias saudáveis com pólipos soltos, evidenciando a baixa densidade destes, pólipos soterrados pela alta sedimentação, porém vivos, fototropismo polipolar, o que pode ser resultado de uma busca destes em fugir da alta sedimentação, pólipos com a base escura, provavelmente devido à alta porcentagem de matéria orgânica nestes ambientes, e pólipos vivos sedimentados no substrato inconsolidado. Análises de densidade dos esqueletos destes corais foram realizadas, onde foi possível observar que as bandas de baixa densidade são maiores que as bandas de alta densidade, um p-valor igual a 0,001 para um alfa igual a 5%, e a calcificação não apresenta diferença significativa entre essas bandas, p-valor igual a 0,52. A ciência já mostrou que este alongamento modular, onde o organismo apresenta um crescimento forçado, sem condições de calcificar o esperado para que se mantenha denso, tem sido documentado principalmente em ambientes poluídos e que apresentam alta taxa de sedimentação. Valores de baixa calcificação também são resultado de uma queda na taxa fotossintética, o que reflete uma situação de estresse vivida por zooxantelas e corais. Ao caracterizarmos os ambientes, podemos observar que, em geral, as populações de Mucismilia hart observadas mostram sinais de declive e ou degradação. Observa-se um declínio populacional mais acentuado ao norte, Paraíba e Pernambuco, e as populações apresentam melhores condições ao sul, Alagoas e Bahia. O declínio de suas populações provavelmente se reflete em um fenômeno de extinção em andamento desta espécie, com a possibilidade de estar ocorrendo nos ambientes recifais de todo o Nordeste brasileiro. No que diz respeito aos recifes de Areia Vermelha, na Paraíba, e Porto de Galinhas, em Pernambuco, o estado de conservação da população de Mucismilia hart é considerado como criticamente em perigo, porém, provavelmente extinto. Nos recifes do Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha, na Paraíba, provavelmente a espécie esteja extinta, ou apresenta uma população drasticamente reduzida, onde nenhuma colônia de Mucismilia hart foi observada em 3 pontos de amostragem. O mesmo foi observado por Lourenço et al. 2015, onde nenhuma colônia de Mucismilia hart foi registrada em uma amostragem de 1.500 metros ao longo de toda a área recifal. Apesar de ser um parque estadual para a preservação do ambiente recifal, o turismo massivo encontrado carece de um controle por parte dos órgãos de proteção ambiental. Infelizmente, registramos a extinção de Mucismilia hart nos recifes costeiros da praia de Porto de Galinhas, Pernambuco. O acompanhamento das populações deste recife começou desde o início dos anos 2000, onde foram realizadas diversas amostragens em toda a área da primeira linha recifal, e apenas 3 colônias vivas de Mucismilia hart puderam ser observadas, sendo 2 delas em 2002 e a última em 2008, a qual foi usada para ancoragem por jangadeiros e foi encontrada posteriormente morta. Laborel descreve colônias de até 1 metro de diâmetro para estes recifes. Atualmente, se comparar os recifes da costa de Porto de Galinhas com as descrições dessas áreas feitas por Jacques Laborel em 1970, conseguimos mensurar quão destrutivos podem ser 40 anos de impactos antrópicos contínuos sobre essas comunidades coralíneas. Hoje, notamos uma realidade de ambiente pobre e verdadeiramente discrepante dos ecossistemas coralíneos tão ricos descritos em 1970. Em Serrambi, Caribeça, Picãozinho, Terezinhas e Arraial da Ajuda, onde as condições abióticas e as pressões antropogênicas se encontram similares às de Porto de Galinhas e Areia Vermelha, suas características fazem referência principalmente a uma extinção possível da população em uma zona limitada em um futuro próximo em consequência das ameaças aqui identificadas e de futuras ameaças. No que diz respeito ao estado de conservação da população de Mucismilia hart em Tamandaré, Pernambuco, Ponta de Mangue, Alagoas e Recife de Fora, na Bahia, a espécie apresenta uma queda no tamanho e área de ocupação da população, cujas causas provavelmente ainda existem.
A população de Mucismilha Hart no Recife de Fora puderam ser analisadas comparativamente com os dados publicados por Arantes, que descreve que a Mucismilha Hart era comum na zona de Porto Norte, enquanto que nenhuma colônia foi encontrada no levantamento deste trabalho em 2016. Arantes havia observado que a cobertura da espécie na zona leste do Mourão foi de 5 a 25% e de 5% no Mourão Oeste. Na coleta de 2016, foi observado que a espécie ocupava apenas 1% da zona leste do Mourão e 1% da zona oeste. As observações no Funil e em Taquarussu foram as mesmas que as de Arantes. A comparação dos dados atuais com as de 2012 sugere uma redução de 40% da população de Mucismilha Hart no Parque Municipal Marinho do Recife de Fora, na Bahia. No entanto, os fenômenos de extinção e de diminuição da população são passíveis de ocorrer em pouco tempo em todas as áreas. Foram necessários menos de 50 anos para a provável extinção em Areia Vermelha e extinção em Porto de Galinhas, e menos de 5 anos para o declínio de aproximadamente 40% no Recife de Fora. Pires et al., no Prelo 2015, estimando um declínio ponderado de 50% em toda a área de ocorrência da espécie no período de 3 gerações, e categorizam a espécie Mucismilha Hart como em perigo, em uma avaliação segundo critérios da IUCN. A ausência de monitoramento contínuo na maioria das comunidades recifais descritas por Laborel nos últimos 40 anos dificulta a elucidação dos fatos exatos que levaram à redução das populações deste coral nos ambientes estudados. De acordo com o panorama que a gente viu no vídeo até agora sobre o estado de conservação dessas populações, eu queria levar em consideração a resolução CONABIO, o número 6, de 3 de setembro de 2013, a qual dispõe sobre as metas da biodiversidade nacionais. E ela diz que as espécies que se encontram ameaçadas de extinção terão sua qualidade de vida melhorada até o ano 2020. Sendo assim, eu queria sublinhar como se encontra o estado de conservação dessas populações estudadas aqui nesse trabalho. A gente vê que há um declínio contínuo nessas populações, onde as populações ao norte estão muito mais danificadas, mas também incluindo a população de Arraial da Ajuda no sul da Bahia. As outras populações, que são as populações de Alagoas e do Recife de Fora, se encontram em estado de conservação melhor, mas ela também apresenta um número de colônias tombadas muito maiores, o que prejudica essas populações. As populações da Paraíba e de Pernambuco se encontram muito mais danificadas, principalmente devido à sedimentação e às ações antrópicas em volta desses ambientes. A gente sabe que o Mucismilha Hart é uma espécie endêmica que tem sua conservação prioritária, então esse trabalho traz informações que podem ajudar na conservação dessas populações, junto com o governo, junto com a gestão desses ambientes recifais e até mobilizando a comunidade. Então, sendo assim, a gente tem pontuações a fazer para que essas populações sejam mantidas, e eu passo a palavra para o Dr. Carlos Daniel Pérez. O panorama parece fúnebre, porém a especie no está sentenciada a morte, e isso é o mais importante. Nós, por nuestros estudos, temos duas estratégias firmes que vamos a elaborar. Por um lado, vai ser o fortalecimento das colônias. Por quê? Vimos no nosso trabalho que as colônias tombam por a fragilidade dos esqueletos. Então, se a gente consegue fortalecer essas colônias fisicamente, elas não vão tombar. Se não tombam, elas vão continuar vivendo. Então, procuramos um mecanismo para conseguir fortalecer essas colônias a través de colas inócuas e inertes que eviten o tombamento. Por outro lado, temos áreas onde ela está quase extinta, com populações claramente em declínio, Porto de Galinhas, Serrambí, Areia Vermelha. Nessas áreas pensamos reintroduzir essas espécies, como se faz em outras partes do mundo, mas aqui a gente utilizaria colônias já sim sentenciadas a morte, colônias tombadas que vão ser soterradas. Essas colônias a gente tiraria e reintroduciríamos en las praias que tienen poblaciones en declinio a través de mudas que serían coladas con colas inocuas en el sustrato y serían monitoradas a lo largo del tiempo. Esto será de gran importancia, ya que esa reintroducción aumentaría la diversidad genética, que es muy importante para la conservación, y también favorecería la fecundación, ya que la reproducción sexuada de esa especie es entre individuos. Siendo ella hermafrodita, no puede hacer autofecundación. Entonces, esa reintroducción favorecería el establecimiento de esas poblaciones a lo largo del tiempo. Lógicamente, precisaría un monitoramiento de la población del nordeste para saber cómo están evoluyendo esas poblaciones. Entonces, ese es el estado actual de Mucismilha Hart y nosotros, con nuestro trabajo, vamos a salvar ella y para eso precisamos continuar nuestro trabajo. Mucismilha Hart es una colonia brasilera, endémica, constructora, fundamental para a saúde dos recifes brasileiros. Então, nosso projeto futuro é salvar ela.